Aí ela fala que ela gosta de estudar sobre o judaísmo, né? Essa pessoa que é conhecida minha. Ela fala que ela gosta de estudar sobre o judaísmo e ela gostava muito de usar aquela burca, né? Aquele hijab, que é conhecido como hijab. Só que aquilo não é algo bonito, né? Que não tem que ser romantizado, porque a gente sabe que aquilo é um tipo de abuso contra as mulheres, né? É sobre o judaísmo e sobre o islamismo, né? Que ela estudava e ela até queria ver na árvore genealógica dela se ela tinha algum parentesco com os judeus, né? Se tinha algum judeu, alguma descendência judia, né? Então, pra você ver que até dentro da própria religião, essa pessoa não tem o devido conhecimento. Oi, gente, meu nome é Helena, eu tenho 19 anos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Falando sobre intolerância religiosa, eu tenho uma pessoa muito próxima que ela é bem intolerante religiosa. Mas eu não me ofendo porque essa pessoa, ela tem um caráter duvidoso. Ela se contradiz o tempo todo. Porque, por exemplo, como é que você fala mal da Igreja Católica, sendo que você está dentro da Igreja Católica? Como é que você fala coisas absurdas? Porque, assim, pode ser que você não concorde com tudo. Que realmente tem coisas que não são legais. Tem coisas que a gente realmente não vai concordar. Mas como é que você se contradiz dessa maneira? Você fala, por exemplo, que não assistiria uma novela que fala sobre espiritismo. Mas aí quando coloca lá, você tá lá e fica querendo assistir. Entendem o que eu quero dizer? Porque eu assisti, né, uma novela chamada Linha do Tempo, de 2015, que fala sobre essa questão. Fala mais sobre a questão de reencarnação, de almas gêmeas, almas kármicas, perdão, essas coisas do espiritismo. Eu gosto dessa religião. Eu digo que se eu não fosse cristã, talvez eu seria espírita, mas eu não me converto para o espiritismo, o kardecismo, porque tem uma coisa que não gosto muito, que é a questão de falar com pessoas que já faleceram. Então eu acho que é uma coisa um pouco pesada, eu acho que é uma coisa que me pega bastante, é uma coisa que eu não concordo muito, mas fora isso eu acho uma religião bem interessante. Eu tenho uma pessoa muito próxima que já foi kardecista e eu fiz algumas perguntas pra ela, né? Que eu perguntei se a gente vem com a mesma aparência em todas as vidas. Ela disse que não é bem assim. E que a gente nasce no mesmo núcleo familiar, né? Para cumprir um karma, um aprendizado, enfim. A gente nasce no mesmo núcleo, só que com papéis diferentes. Por exemplo, talvez a minha mãe tenha sido a minha filha, talvez meu irmão pode ter sido meu filho, meu pai, enfim. E nessa vida o papel se inverteu para que haja um aprendizado. Assim como as pessoas, infelizmente, Deus que me perdoe falar isso, as pessoas vomitam santidade muitas das vezes. Elas falam da religião delas como se fosse a verdade absoluta. E elas não querem adquirir conhecimento, elas preferem viver dentro da própria bolha e ficar naquela ignorância, ficar nessa intolerância. Só que vocês têm que entender que intolerância religiosa é crime. Você pode responder um processo. Então, sempre queiram adquirir conhecimento. E ainda mais na internet, porque na internet as pessoas elas pensam que te conhecem, mas elas não te conhecem. Eu tinha no meu Instagram, antigamente, eu tinha uma conta que falava sobre Jesus, na época que eu tinha acabado de me converter, então pra mim era uma novidade. E eu fiz um vídeo falando que um pastor chegou pra mim e falou que eu não era usado por Deus, porque eu não era batizada. Lembrando que eu me identifico mais com a igreja pentecostal. E eu sei que a igreja pentecostal, ela tem essas marmotagens de, tipo assim, a pessoa, ela achar que
que ela é usada por Deus, mas ela não é usada por Deus de verdade. Não é porque a pessoa fala em línguas, não é porque a pessoa revela, não é porque a pessoa gira na igreja em nome de Deus, que ela está com o Espírito Santo, tá bom? E aí eu fiz esse vídeo, aí as pessoas falaram que eu era mimada, falaram que eu tava falando mal do pastor. Não, gente, eu não tava falando mal do pastor, eu só falei o que ele fez comigo, o que ele falou pra mim na frente da igreja toda, que eu não era usada por Deus porque eu não era batizada. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quantas pessoas são batizadas em nome de Deus e fazem coisas horríveis? Não adianta nada você ser batizado e você ser o da terra. Entenda. E outra coisa, esse pastor, ele fala que ele tem chamado para ser pastor, mas eu acredito, Deus me perdoa se eu estiver errada, que ele não tem chamado para ser pastor. Ele deve ter chamado para ser missionário, presbítero, essas coisas, mas pastor ele não tem. Ele criou a própria igreja dele porque ele foi humilhado em outra igreja. Então, assim, vocês pensam, se nem eu que só estudo, né, sobre a religião espírita, me senti ofendida de uma certa maneira, senti um pouco de raiva, fiquei meio apreensiva, mesmo eu sendo muito amiga dessa pessoa, quem dirá se eu fosse. Então, assim, eu poderia muito bem falar, você poderia até mesmo denunciar, gente, se eu quisesse. Podia gravar o áudio, ser intolerante religioso, porque você não ter conhecimento sobre alguma coisa, porque você vai estar passando vergonha. Conhecimento nunca é demais. Você ter conhecimento sobre alguma coisa nunca é demais. Evita que você fale tanta besteira. Evita que você faça coisas erradas na sua vida. Que você cometa erros na sua vida. É muito feio você condenar uma pessoa só porque ela assiste uma novela que fala sobre algo que contradiz a religião dela, para ela ter um conhecimento. É muito errado você condenar uma pessoa que lê um livro que fala sobre outra religião, sem ser a dela. E depois botar o nome de Deus no meio, porque tenha certeza de uma coisa, Deus não tá nisso. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é sobre caráter. Tem coisas na nossa própria religião que a gente não aceita. Tem coisas na nossa própria religião que a gente não concorda. Assim como em outras também que a gente não vai concordar. E tá tudo bem. Mas o feio é sempre você se contradizer do que você fala. Você fala mal da igreja, você fala mal daquilo e você depois está lá. Para uma pessoa, você faz a outra pessoa desistir para você estar lá, no lugar dela. Vocês acham que esse tipo de pessoa é abençoada por Deus? Vocês pensam que Deus se agrada desse tipo de coisa? Pergunta para Deus, para ver se Ele se agrada desse tipo de coisa. A espiritualidade no todo não se agrada dessas coisas. Depois não reclama se a sua vida estiver ruim, porque uma hora ou outra você vai ser cobrado. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu não tenha falado demais. Espero que vocês consigam me compreender de uma certa forma, tá bom? Eu não tô criando critérios, eu não tô falando de ninguém especificamente, mas sim dando um breve conselho para vocês, um breve aprendizado para vocês. E é isso. Deixem bastante like, se inscrevam no meu canal porque me ajuda muito.